E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da DC Brasil Club e hoje eu vou trazer 40 curiosidades sobre o filme Esquadrão Suicida pra vocês. Olá a todo mundo, né? Eu me chamo Tom de Oliveira e de cara eu já te peço pra você se inscrever aqui no nosso canal, deixa aquele like maroto também e no final também deixa um comentário, fala aí pra gente o que você achou do Esquadrão Suicida e lembrando que já tem review aqui no nosso site, quer dizer, aqui no nosso canal, então aqui na letrinha aí você vai ver aí um link para você ver a nossa crítica sobre esse filme que chegou agora, mas já é um dos mais queridinhos aqui no nosso coração de Decenalta. Então vamos lá às nossas 40 curiosidades. O Idris Elba era para substituir o Will Smith no papel de Deadshot, mas o James Gunn acabou trocando de ideia e trouxe ali o papel do Bloodsport para o Idris Elba. Para o papel do Rei Tubarão, o James Gunn ele escreveu pensando no Sylvester Stallone. Ele chegou a entrevistar outros atores, mas viu que não estava indo muito para frente, né? Ele estava um pouco tímido de falar com o Stallone, mas ele foi lá e resolveu falar. Aconteceu que o Stallone foi muito de boa e falou: "Cara, eu faria de tudo que você me pedisse pra você." E aí o James Gunn falou pra ele: "Bem, o seu personagem vai ser um tubarão humanoide barrigudinho que come pessoas." E o Sylvester Stallone falou: "Tudo bem, aceito isso." O James Gunn fez questão de pegar aqueles personagens que eram menos conhecidos para compor o Esquadrão Suicida, porque ele se inspirou muito na fase que o John Ostrander escreveu para o Esquadrão Suicida. O John Ostrander é um dos roteiristas que mais trabalhou com o Esquadrão e mais fez histórias icônicas para a equipe. E o John Ostrander aparece no filme do Esquadrão Suicida, naquela cena que ele vai colocar aquele chip que explode a cabeça no pescoço do Savant. O James Gunn disse que o Esquadrão Suicida foi o filme mais divertido que ele já fez e o filme que ele mais teve liberdade criativa para compor. Inclusive ele teve mais liberdade nesse filme do que no Guardiões da Galáxia. Ele pensou que não queria fazer um filme que fosse perfeccionista, mas sim um filme divertido e contou ali com a ajuda de todo o elenco que entrou na onda dele e conseguiram fazer esse filme que foi muito bom. A cena favorita do James Gunn é aquela que o King Shark ele rasga um ser humano no meio. E o King Shark ele é inteiramente feito de CGI e aquele ser humano na verdade era um bonequinho que tinha ali algumas próteses dentro dele para imitar um ser humano de verdade. Inicialmente o James Gunn pensou no Dave Bautista para fazer o papel do Peacemaker, mas ele acabou desistindo da ideia porque o Dave foi fazer o papel principal no filme do Zack Snyder que está na Netflix, o Army of the Dead. E ele acabou ficando com o John Cena, que é um cara que assim como o Dave Bautista também lutava na WWE. O James Gunn descreveu esse filme como um filme de comédia, ação e guerra dos anos de 1970. O James Gunn poderia trabalhar com qualquer personagem que ele quisesse, portanto que fossem personagens um pouco menos conhecidos, então ele fez questão de realmente pegar aquelas figuras menos conhecidas para fazer o filme. O David Ayer, que dirigiu o primeiro Esquadrão Suicida, disse que não tinha nenhum sentimento ruim sobre o James Gunn estar dirigindo um novo filme. Inclusive, ele desejou que ele fizesse um ótimo trabalho e no final ele falou que o James Gunn realmente fez um milagre com esse filme. Nos créditos do filme, o James Gunn coloca ali um agradecimento ao David Ayer, né? E o filme, ele mostra que ele é uma continuação quando a gente vê a relação da Arlequina com o Boomerang e o Rick Flag, que eles vêm do filme original, dando ali a entender que eles já se conhecem antes, então o filme é uma continuação sim. E o James Gunn foi muito respeitoso ao primeiro filme, ainda que a versão que foi pro cinema não é a versão que o David Ayer mais gostou. E o James Gunn, ele falou que esse filme, na verdade, não é nenhum remake, não é um reboot, não é uma continuação, ele é o que ele é. O ator Seagun, ele faz dois papéis nesse filme. O primeiro é a Doninha, que aparece ali logo no começo, e o segundo é o Homem Calendário, que ele é um vilão do Batman que aparece na prisão naquela hora que estão tirando aquela coleira que o Bolinha está usando. No filme, o Rick Flag usa uma camisa amarela que é idêntica não, mas que é da mesma cor da camisa que ele usava nos quadrinhos. O Kevin Feige e o co-presidente da Marvel Studios visitaram os sets para dar ali os parabéns para o James Gunn. Durante ali a visita e tudo mais, o James Gunn estava escondendo muita parte do filme dele para que nada fosse vazado. Inclusive, o nome do personagem do Idris Elba, né, o Bloodsport, ali estava sendo tratado como um vigilante. E o James Gunn ele era tão preocupado com vazar alguma coisa do filme que cada vez que um personagem morria, aquele ator não podia
ler o resto do roteiro, ele lia até a morte do seu personagem. O filme foi inteiramente filmado com câmeras de IMAX, então ele se tornou o primeiro filme para maiores de 18 anos a ser filmado completamente IMAX. No filme de 2016, a Arlequina tem uma tatuagem escrita Propriedades do Coringa. Nesse filme, a tatuagem mudou e está escrito Propriedade de Ninguém. Tem uma cena que a Amanda Waller, ela tá treinando ali como jogar golfe, né? E ela fala, nossa, eu vou passar muita vergonha na frente do Senador Cray. Nos quadrinhos, o Senador Cray é um personagem que aparece ali logo nos primeiros volumes do Esquadrão Suicida. O filme O Esquadrão Suicida foi lançado em 5 de agosto de 2021, em exatos 5 anos depois que o primeiro filme foi lançado, em 5 de agosto de 2016. Inclusive foi lançado um dia depois do aniversário de James Gunn. O Bloodsport está na prisão porque ele atirou com uma bala de kryptonita no Superman, e o Superman foi acabar parando na UTI. Isso vem dos quadrinhos, em uma saga escrita em 1987 pelo John Byrne. Alguns atores como o Idris Elba e a Margot Robbie entraram ali no projeto depois que o James Gunn assumiu, e outros atores foram convencidos da seguinte forma: o John Cena, ele nem deixou o James Gunn explicar sobre o que era o papel e já de cara aceitou fazer parte do filme. E o Pete Davidson, ele aceitou participar depois que o James Gunn falou que o personagem dele se chamava Dick Hertz, que é alguma coisa ali como um babacão. A palavra Jotunheim significa Casa do Gigante e vem diretamente da mitologia nórdica. E aí tem uma coincidência bem estranha, né? Porque o Idris Elba, ele interpretou um personagem da mitologia nórdica no filme do Thor. Outra coincidência também é que tem uma hora que o Starro é definido como um kaiju, ou seja, um monstro gigante. E tem outra coincidência também com Idris Elba, porque no filme Círculo de Fogo ele interpreta um personagem que vai de encontro e tem que derrotar outro kaiju. O Bolinha acaba gostando muito de um personagem chamado Milton, e nos quadrinhos o Bolinha ele foi justamente criado por um cara chamado Milton. O James Gunn não ficou muito contente com a decisão da Warner de lançar o filme tanto na HBO Max quanto nos cinemas no mesmo dia. Ele ficou assim bem chateado quando descobriu isso, e em toda a entrevista que ele deu, ele não citou a HBO Max. Ele só falava, olha, esse filme foi feito para ser visto no cinema, as cenas são feitas em IMAX, então vá pro cinema e veja esse filme. O James Gunn falou também que em momento algum ele pensou em trazer o Jared Leto de volta, ou o personagem do Coringa sendo interpretado por outro ator. Ele falou que não faz muito sentido porque as habilidades do Coringa não conversam muito com as habilidades do Esquadrão Suicida. E em uma entrevista, o James Gunn ele falou que as mortes elas não eram certamente aleatórias, mas que não teve nenhuma grande morte que fez alguma diferença no filme. Ele disse que quando ele pegou os personagens que ele viu que iria morrer, ele pensou, esse aqui vai morrer no início, esse aqui um pouquinho mais lá pro final. O James Gunn falou pro John Cena não ler nenhuma HQ sobre o Peacemaker. Quando o John Cena chegou no set, ele estava interpretando um personagem que era igual assim um sargento do filme Fullmetal Jacket do Stanley Kubrick. E o James Gunn falou pra ele assim, cara, você não precisa interpretar esse sargento, interpreta uma versão babaca do Capitão América. Essa foi a 6ª vez que o diretor James Gunn e o ator Michael Rooker trabalharam juntos. E esse filme marca a 5ª vez que o James Gunn trabalhou com o ator Nathan Fillion, que também fez o Guardiões da Galáxia. Esse é o 2º filme do Esquadrão Suicida que é feito para maiores de 18 anos. O primeiro é a animação Esquadrão Suicida Acerto de Contas, lançado em 2018, que inclusive está disponível na HBO Max. O filme é produzido pelo Zack Snyder, mas essa não é a primeira vez que o James Gunn e o Zack Snyder trabalham juntos, né? O James Gunn escreveu o primeiro filme que o Zack Snyder dirigiu, que é o Dawn of the Dead. Inclusive a música People Who Died, que toca no Esquadrão Suicida, também toca no filme do Zack Snyder, Dawn of the Dead. Na abertura toca uma música do Johnny Cash chamada Folsom Prison Blues. Essa música o Johnny Cash fez depois de ver um filme e ele estava na prisão. A cerveja que o Bloodsport toma se chama Conquistador Muerto, que significa Conquistador Morto, e ali no filme o Starro é chamado de Starro o Conquistador. E depois o Starro. E agora vamos ter algumas curiosidades com spoiler. Se você já viu o filme, segue adiante. Se não viu, cuidado porque vai ter spoiler. Mas eu vou deixar essas laterais vermelhas aqui para você ficar ciente que é spoiler. Então vai adiantando aí o vídeo que quando sumir, o spoiler acaba.
No início do filme, o Savant, ele mata um passarinho. E, ironicamente, quando o Savant morre, um passarinho vai lá e começa a comer ali o resto do que sobrou da cabeça dele, enfim. Nos quadrinhos feitos pelo John Strander, o Rick Flag também morre dentro de Jotunheim. Nas ideias originais, o James Gunn iria matar a personagem da Caça-Ratos 2, mas ele acabou gostando tanto dela e da atriz que deixou ela viva e no lugar dela acabou matando Bolinha. Em certo momento, o Peacemaker fala que o capacete dele representa a liberdade, e no momento que ele começa a brigar com o Rick Flag e o mata, ele não bota mais o capacete porque ali na cabeça dele não fazia muito sentido ele matar uma pessoa que era a favor da liberdade da América. Então, na cabeça dele, né, tipo, na mente corrompida, ele acaba deixando ali o capacete dele, porque ele pensa que já não é mais digno de usar aquilo. Tem uma cena que o Bloodsport, o Peacemaker e o Rick Flag estão presos, e o Bloodsport fala que, pro guarda que existe uma manobra ali, né, que ela mata um homem com apenas um golpe. E isso é uma referência direta a um filme do Van Damme chamado Bloodsport. E na primeira cena que o King Shark aparece, ele tá lendo um livro chamado Varieties of Religious Experience, do filósofo William James, que é um livro que existe na vida real, mas ali estava de cabeça para baixo. E agora, sem spoiler, para terminar as curiosidades, o ator que faz o Bolinha, no inglês se chama Polka Dot Man, ele tem vitiligo. Ele disse pro James Gunn que quando ele era criança, ele sofria bullying e era chamado de Polka Dot Kid pelos colegas, né, de classe e tudo mais, ou seja, né, tipo, o garoto bolinha. Felizmente, ele conseguiu passar por essa, né, passar por esse bullying todo e fez várias participações nas produções da DC Comics. E é isso, galera, muito obrigado pela audiência de vocês de sempre. Tem alguma coisa que você já sabia? Tem alguma curiosidade que você não sabia? Faltou alguma curiosidade? Comenta aqui pra gente, tá bom? Deixa aí o seu comentário, é sempre muito bem-vindo. Deixa o like também, não esquece. E segue a gente nas nossas redes sociais, @DC Brasil Club, tanto no Instagram quanto no Facebook. Beleza? Então vejo vocês aí no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.